Uhum. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Não confiem demais nas boas mãos, porque a propaganda às vezes é enganosa, né? Estamos no mesmo barco aqui. Vamos fechar os olhos, então, por gentileza. Como eu acabei de ler aqui no livro que eu peguei para me distrair enquanto aguardava o momento, né? Astronautas do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier, J. Herculano Pires, Espíritos Diversos, a oração é a ligação do mergulhador do fundo do mar com a superfície. Então nós vamos nos ligar a Deus, porque precisamos dele, pedindo que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos auxilie também agora, para que possamos oxigenar nossos corações, as nossas mentes, aliviarmos a nossa carga astral, a nossa rebeldia espiritual, a nossa inconstância, a nossa falta de firmeza e disciplina diante de uma beleza tão grande que é o Espiritismo, a qual somos beneficiados. Muito obrigado, Senhor, por nos aceitar sempre como somos. Seja feita tua vontade, que assim seja. A primeira mensagem deste livro, que eu citei agora, é do Emmanuel, que nós conhecemos ele na literatura espírita como o mentor do Chico Xavier, como todos nós temos, né? Já aproveitando para significar o que significa, para o que é o mentor, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no final, fala sobre anjos, guardiões e espíritos protetores. Não são anjos com asas, mas são pessoas que nos protegem de nós mesmos, muitas vezes, na nossa jornada encarnatória, um pouco mais avançados do que nós, no sentido, né, de evolução ao qual nós estamos todos destinados a passar pelo processo. É uma transformação, a evolução. E à medida que vamos, então, nos habituando com a cultura que o Espiritismo traz, nós vamos percebendo, então, quanto é desafiador ter esse conhecimento e quanto ele é responsabilizante, não é? Então, o Emmanuel, o anjo da guarda, o mentor do Chico Xavier, escreve: de outras dimensões. Leitor amigo, mensageiros de outras dimensões, aqui estamos nas páginas deste livro, de mãos entrelaçadas com os amigos corporificados na terra, a fim de entregar-te ao coração fraterno os informes da vida que tumultua e brilha além da morte. Então, só porque sejamos portadores de boas novas, isso não quer dizer que estejamos em condições de angelitude. Somos apenas teus irmãos, carregando o buril do aperfeiçoamento sobre nós mesmos e fitando novas luzes, sem que essas mesmas luzes brotem puras de nós. Caminhamos igualmente, qual te acontece, em demanda ao mais alto. Ainda assim temos um privilégio, tanto quanto sucede aos carteiros do mundo, que te buscam o endereço entregando-te notícias de bênção e esperança. Também nós, os viajores de outras estradas, alcançamos a porta do teu coração para dizer-te, em palavras de paz, que Deus é amor e luz em tudo quanto existe, que a morte é vida nova, que a justiça nos rege, que a dor nos aprimora, que o trabalho nos guia para além de nós mesmos e que a alegria imperecível a todos nos espera no infinito do tempo e nas forças do espaço, para sermos um dia, na suprema união, plenamente imortais, ante o esplendor sem sombra da grandeza de Deus. Emmanuel, Uberaba, 3 de outubro de 1973. Eu tinha 4 anos nessa época, então fazem 53 anos que esta mensagem, né, foi psicografada. O Chico Xavier já está no plano espiritual, a gente sabe. O Espiritismo começou em 1840, mais ou menos, o movimento espírita na França. E é importante que toda vez que nós busquemos abrir os nossos ouvidos para melhorar o entendimento sobre estas coisas da imortalidade da alma, de quem somos, para onde viemos, não é? Para onde vamos, né? De onde viemos, nos colocar em perspectiva, como disse aqui o Emmanuel, uma missão muito maior
do que nós podemos nos atribuir com humildade de quem enxerga o horizonte, não é? Que está no alto, né, da caravela e fala a terra à vista, ou vê o horizonte à distância. Então, é isso que ele quis dizer no pseudo-privilégio, porque não há privilégio na criação divina, de que nos procura o endereço do plano astral para cá para nos dizer, como dizia sempre Chico Xavier e como dizia Jesus, aqueles que o procuravam, e também os espíritos que colhiam os cristãos fiéis nas arenas romanas, de que a morte é uma passagem para a outra vida do espírito, que é interligada, porém solidária, é a encarnação. Aquele nos dá esperança, não é, de colocarmos as nossas energias no trilho, e é por isso que vamos reencarnando ao longo de várias existências, como disse o Allan Kardec, não é, nascer, viver, morrer, renascer, até que conquistemos esta imortalidade, né, a liberdade da reencarnação, que traz consigo, né, sempre uma bagagem múltipla de alegrias e sofrimentos, de dualidades. Dualidades que nos apontam, não é, erros e acertos e a necessidade, né, de continuarmos fisicamente, numa metáfora, não é, pedalando para que o equilíbrio se mantenha, como fazem os ciclistas. Era simples, né? Disse Einstein para sua filha quando ele estava ensinando ela a pedalar. Basta continuar pedalando, né, que o equilíbrio não se desfaz. Mas, porém, é claro, né, que a corda bamba da encarnação, ela nos traz desafios necessários para que nós possamos, então, chegar, pelo menos, a um grau um pouquinho melhor do que aquele que nós estávamos ao sairmos do mundo espiritual. O mundo espiritual é magnífico, né? A gente precisa aprender a não se intoxicar com a beleza do espiritismo, porque ele acaba, né, nos fazendo impermeáveis a essa beleza, ao nos distanciarmos, né, das questões da construção de Deus num universo tão amplo, tão misericordioso e tão pedagógico no sentido de trazer o benefício da dor para a nossa evolução, que muitas vezes dramatizamos erroneamente essa questão, achando, não é, que sofrer é a única forma de evoluir, achando que a dor é a única forma de construir, não é uma sabedoria, e não é bem assim. O Evangelho segundo o Espiritismo é o conselho, né, que a gente deixa para as pessoas que querem se encontrar com o Espiritismo, porque ele fala muito sobre isso. Em um determinado momento, aonde está escrito como conselho, né, bem e mal sofrer. Que significa, né, entendermos que a dor que nós não podemos furtar, porque ela muitas vezes é inevitável ao nosso livre-arbítrio, ela já foi construída em alguma semeadura de tempo e espaço que a nossa memória por hora, não é, está subtraída, porque o cérebro físico não participou das nossas existências passadas, que são solidárias, como dissemos, não é? As nossas brotações na carne, as nossas formações no corpo físico, né, nos limitam à memória astral, mas no íntimo da nossa consciência nós vamos entendendo também, não é, a justiça das aflições, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese do Allan Kardec, em livros como esse aqui que eu tenho em mãos, que são obras do Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, e que bastariam em 200 anos para nós darmos, né, como se fala aqui muito, né, um salto quântico de qualidade, né, mas isso não acontece naturalmente, não é? Porque seria uma ilusão acharmos que somos assim tão dóceis. Porque se fôssemos tão dóceis como espíritos, e tão acessíveis à bondade de Deus e de Jesus, nós não teríamos nos colocado em vibrações menores do que aquilo que ele nos criou para ser. Nos criou, né, o nosso Deus, Pai,
simples, para que nos expandíssemos cosmicamente, nos tornássemos a sua imagem e semelhança, compreendendo a dualidade do universo, a luz e a sombra, não é? A dor e a sabedoria, a felicidade e o equilíbrio, a moderação. Então o Espiritismo traz esse contexto moral sem ser moralista. Traz esse contexto ecumênico, não é? Porque não julga nenhuma religião, nenhuma fé, nenhuma consciência, porque seria fanatismo, seria fundamentalismo. Mas traz também, não é, a crítica construtiva de que se não observarmos com uma certa prudência as nossas próprias justificativas orgulhosas diante das tentações, diante dos erros, diante dos desligamentos que nós fazemos do mundo espiritual, nós não conseguiremos voltar a nos elevar, religar-nos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, eu repito, numa escalada de mundos, as muitas moradas na casa de Deus que Jesus citou, que nós não vemos tecnologicamente ainda, nesta dimensão existem, né? Porque seria, né, até mesmo um desperdício, né? E seria uma própria contradição de nossa própria consciência achar que somos num universo cada vez mais amplo, conhecido fisicamente, únicos, privilegiados a ocuparmos um planeta que é bem pequeno até, diante da perspectiva do espaço, mas também em vibrações diversas, não é? Aonde a luz e a matéria também vão além da tabela periódica ou das frequências que nós conhecemos, das cores e vibrações, pela memória atual. Mas nós viemos desses mundos espirituais e considerando-se, né, minimamente que não somos assim tão rebeldes quanto poderíamos ser, mas somos um pouco ainda mimados e insistentes, não é, em andarmos no desequilíbrio da fé, uma superficialidade que nos acomoda no plano espiritual, e quando encarnamos facilmente caímos, não é, nessas zonas de estagnação, de conforto, principalmente, né, quando as coisas estão fáceis demais, quando as coisas estão acontecendo com uma dose de liberdade desassistida pela nossa própria indisciplina, costumamos, não é, a colocar pedras e espinhos e nos atribular mais, fazendo com que então a nossa evolução não seja linear. Não é simplesmente, né, ver a luz, encontrar Jesus e subirmos espiritualmente numa direção única à montanha, né? Se fosse assim, seria muito fácil. E não quer dizer que é difícil, quer dizer, como diz no Livro dos Espíritos, que Deus nos deu a oportunidade de crescermos, evoluirmos sem a dor, todos os dias. Mas nós é que escolhemos, não é, julgar de forma diferente as lições e as provas, e naquela maneira, né, como se colocam, né, a maioria das provas hoje, né, nas questões, nas opções, nós normalmente chutamos a errada, né? Porque não é que façam-se pegadinhas, né, mas entre as alternativas A, B, C, D e E, que é comum das provas, nós normalmente, né, achamos que já temos a resposta sem ler as entrelinhas dos acontecimentos, com uma humildade, que eu repito, necessária para que nós coloquemos paciência nas nossas decisões, antes, não é, de nos comportarmos mal, de ferirmos, de nos desviarmos, de desistirmos, principalmente, não é? E de fugirmos à necessidade do trabalho, da melhor compreensão. O Espiritismo, como eu disse, nasceu lá por volta de 1840, no plano físico, na França, num movimento ordenado por Jesus do mundo espiritual para cá, que também é uma semimaterialidade neste mundo onde nós estamos imediatamente interligados, não é? Antes disso, já cento e tantos anos antes, não é? Em 1600 e tanto, uma obra ficou famosa chamada Divina Comédia de Dante Alighieri, aonde ele classificou 7 níveis de espirituais para cima e para baixo, como hoje se retrata, não é, com dimensões de mundos espirituais superiores ou inferiores, que são semimateriais. Nós vimos, por exemplo, não é, no Mensageiros, eu acho que é esse segundo livro do nosso lar,
onde o espírito, quando ele caiu de dimensão, depois de ter falhado como espírita, inclusive, ele desceu mais degraus da sua revolta, não é? Porque ele, a partir de um determinado momento, começou a cobrar pela mediunidade que tinha, não conseguia se resgatar. Era lá o Edson Celulari, o nome não sei o nome, mas o ator é o Edson Celulari. Então nós podemos nos degradar pela rebeldia, mesmo que estejamos em contato com a luz. E no Nosso Lar, um filme anterior a esse, né, vimos a mãe do André Luiz vir de uma dimensão superior e conversar com ele. Então, né, existem escalas de vibrações, escalas de mundos, provas e expiações, mundo primitivo anterior a esse, mundos, não é, que vão se colocando de forma imediata às nossas energias, porque a natureza não dá saltos, e que vão nos dando, então, experiências em camadas, não é? Em capítulos, mas interligadas. Numa justiça perfeita, onde o livre-arbítrio é exercitado com a responsabilidade, não de moralismo, como dissemos, mas de autoconsciência, de melhores escolhas, porque se eu entendo, não é que determinado alimento me causa náusea, me causa azia, me causa problemas, não é? Eu vou evitá-lo. E assim é também a espiritualidade, assim também são os pensamentos, assim também são as escolhas. Nesta era de neurodivergência, nós estamos vendo, não é, que a ciência não consegue explicar exatamente o porquê. Neurodivergência significa que há diagnóstico de vários tipos de mentes, não é, de cérebros funcionantes, porque são oriundos do seu espírito, muitas vezes em conflitos, não é, muitas vezes séculos e séculos reencarnando e fugindo da reencarnação, porque nós não estamos à mercê, antes desse surgimento da organização e da codificação espírita de Deus. Jesus Cristo veio para relembrar esta constituição universal. Jesus Cristo que dizia, né, para os seus apóstolos e para quem quisesse ouvir e que tivesse ouvidos para ouvir, que a vida era muito mais do que aquilo que nós enxergávamos, não é? E muito mais do que aquilo que sentimos, e nos mostrava, né, para nós que ainda estávamos imbuídos da cegueira materialista e imediatista, de que teríamos que muitas vezes ranger os dentes, não é, no sofrimento e na dor pelas escolhas erradas, porque não ouvimos com a humildade que não ouvimos hoje, né, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é? De que vale ao homem dominar, não é? Ontem eu ouvi um noticiário e nessas especulações financeiras que o mundo se transformou hoje, não é, nas bolsas de valores, nos mercados, no materialismo exagerado, e Leon Denis, que é um filósofo francês espírita, já comentava isso, né, em vários dos seus livros, o problema do ser, do destino e da dor, por exemplo, lá no século XIX já falava que chegaríamos a este colapso. O presidente americano, que é um bilionário, criou uma ferramenta que em segundos, não é, conforme uma declaração que ele fizer, e esta ferramenta ler os mercados, uma pessoa que investir $100 mil fica bilionária. Em segundos. Mas de onde vem essa riqueza se ninguém trabalhou, se ninguém transformou a matéria, não é? Ela é sugada, não é? Porque aquele dinheiro vai sair de algum lugar e vai fazer falta para a educação, vai fazer falta, né, para a alimentação, numa outra parte do planeta, porque não houve, não é, na valorização de papéis de A para B, trabalho, transformação, energia, construção de algo que tivesse realmente utilidade para a sociedade. É um vampirismo social. E nós pensamos, não, uma pessoa que tem mais de 80 anos com um pensamento como este, não é? O ano passado só ele ganhou mais de bilhões, não é? E que sabe-se muito bem, não é, que se quiser bombardear um inimigo lá dos Estados Unidos para o Irã, ele entra numa sala como se fosse um videogame e aperta um botão e morrem pessoas, né? E vice-versa, né? Nós não estamos aqui para julgar isso, mas para analisar de uma maneira que os novos Herodes de hoje, os novos Césares de hoje, com a tecnologia que temos, não quiseram e não tiveram a boa vontade, não é, de passar pelo lado melhor da evolução, que é escolher a face do amor. Que não seja o egoísmo, que não seja, né, essa colocação de obstáculos para a sua própria caminhada,
que, como disse Jesus na cruz, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então nós em escalas menores imitamos isso. Mesmo que não saibamos, nós estamos sonhando em ganhar nas bets, né, 60 bilhões, né, não estou julgando que nós, né, mas estou dizendo que os brasileiros, né, infelizmente, né, 60 bilhões foi o lucro das bets no ano passado. Bilhões, né? Inclusive já está no SUS, né, pessoas que não conseguem se controlar por causa deste vício, que é o jogo. E existem outros tantos vícios, não é? Nós estamos aqui com a ferramenta, o corpo de carne, para tentarmos nos disciplinar. Um exemplo de disciplina também são as doenças. A diabetes, por exemplo, é uma forma de disciplinar o organismo do espírito, né? Disciplinar-se, porque ele vai sentir a necessidade do açúcar, ele vai sentir a necessidade de comer aquilo que o destrói. Então ele acaba tendo que disciplinar-se, aquela disciplina vai levar o seu espírito também a uma outra dimensão e a outras formas de disciplina. A minha avó, a minha nona, né, que nós chamávamos a mãe do meu pai, ela comia açúcar, assaltava a geladeira de madrugada, né, já estava perdendo as partes do corpo, isso nos anos 70, né? Não tinha remédios como hoje, tinha sacarina, que era uma coisa horrível, que tinha um remedinho branco, não é? E assim nós somos dúbios. Não é somente o fato de estarmos, não é, próximos da verdade que ela vai nos libertar. Muito pelo contrário, aliás, não é? Se não tivermos humildade que teve Nossa Senhora, né, que teve a Maria de Nazaré em amar mais do que em instruir-se, mas ao mesmo tempo que as asas do Espírito se constroem, como disse São Francisco de Assis, amai-vos, instruí-vos, né, mas acima de tudo amai-vos, porque são duas as asas, né, que nos levam à felicidade, o conhecimento e o amor. Mas de que adianta, né, eu ter todas as línguas e todo o conhecimento, e se eu não tiver amor, eu estou me direcionando, não é, à hipocrisia. Mesmo dentro do espiritismo existe hipocrisia, existe demagogia, existem espíritos desencarnados que por séculos e séculos e séculos atrasam a própria evolução, mas que sabem que eles precisam reencarnar, sabem que existem os ministérios da reencarnação, sabem que Deus é o Senhor absoluto do universo, mas não aceitam o amor. Porque o ego se cristalizou de tal maneira, não é? E os poderes da vida que nós vamos adquirindo à medida que vamos ganhando amplitude nessa consciência, vão nos deslumbrando de tal forma que nos distanciamos da humildade cristã que Jesus exemplificou com uma certa facilidade que, infelizmente, não é, como diz, não é, a literatura política, os freios e contrapesos da vida, não é? Os democratas romanos, no começo, né, da democracia romana, criaram o Senado, né, a Câmara, assembleias e várias democracias que nós chegamos palidamente hoje, né, a tentar imitar, freios e contrapesos. Então, esta dualidade, não é, nos alerta, né, que se eu sair com os cabelos molhados, como fazem os adolescentes, né, de manhã cedo, numa temperatura baixa, inevitavelmente eu vou sofrer um contra-choque pulmonar. Se nós tivermos aqui, ligarmos o ar aqui muito quente, saímos, podemos até entortar o rosto daquela... Então, esses sinais, não é, de essa sabedoria de que o fogo serve, mas ele precisa ser administrado, nos serve também para entender que esta máquina ao qual nós estamos ocupando temporariamente tem uma função lógica no ser e não é simplesmente, não é viver, ser um bom cidadão e morrer sem deixar nada, né, de construtivo para mim mesmo. Não como legado, que eu acho que é muito bom deixar um legado, acho ótimo, né? Mas Jesus mesmo não se preocupou só com o que ele fez antes da aparecer no Pentecostes, né? E aparecer para Maria Madalena e se materializar como Espírito, né? O que ele tinha feito, ele mesmo dizia, né? Não adianta eu ficar olhando para trás. A vida é infinita. Eu preciso aprender a viver o presente. E viver o presente exige paciência, exige capacidade, não é, de autorregulação, como dizem, né? Aqui nós temos a Malu, que é psicóloga, sabe mais que eu, né? Porque nós temos, hoje saiu do ar uma rede social, porque os jovens estavam, né, se interligando e fazendo, né, cadeias de automutilação e até levando, né, uma menina morreu até
por causa disso, não é? Então, por quê? Porque a ansiedade é tão grande que eles se cortam, né, para se autorregular, para sentir dor, não é? Isso está acontecendo com espíritos que perderam, né, o sentido da paciência, de trabalhar para construir não apenas materialmente, porque também não se constrói muito materialmente, eles veem, né, muita gente que não quer mais ter filhos negativos com o planeta, que cada dia mais se perde na resiliência de se autoconstruir devido à nossa incapacidade, não é, de sermos ecológicos nas nossas ações. Nós temos aqui em Caxias, por exemplo, né, reciclagem de lixo há milhares não, há umas décadas, já desde os anos 80, mas se você abrir um container aqui na Tronca mesmo, né, eu moro na 18 do Forte, você abrir um container não faz sentido nenhum aquilo lá, porque está tudo misturado. É só para dizer que tem o verde e o amarelo e vai tudo para o aterro, então, né, para que dizer que tem, se não tem? Não é? Nós vamos deixando, né? Muita gente separa o lixo em casa, bota lá e não se liga mais com isso, mas nós somos todos interligados no planeta. Vimos isso nas enchentes, né? Que se eu jogar um sofá no rio, ele vai cair lá em Porto Alegre, né? E eu posso morar no quarto andar de um prédio em Porto Alegre e vou ser alagado, né? Depois eu vou voltar, né? Porque não tem para onde ir, não é? Então nós somos uma sociedade interligada que, se uma pessoa dita mais poderosa do mundo não se importa em ganhar bilhões e esquecer o resto do equilíbrio, significa que nós não avançamos. Então a porta é estreita. Nesse sentido, para concluir, essa porta estreita, ela não é desesperançosa. Ela significa que nessa transição planetária, que não é o apocalipse, o terremoto na Venezuela, o terremoto na Colômbia, né, o tufão aqui, né, no Rio Grande do Sul, né, os ventos na China, isso faz parte de uma natureza em construção, a Terra é jovem, ela vai desaparecer um dia, é claro, mas nós não somos matéria, nós somos espírito. Nós vamos desencarnar, não é? Daqui a 200 anos nós estaremos reencarnados, provavelmente, nesta mesma Terra que é coordenada por Jesus, mas é que temos que entender que é Deus que manda. Ele é que organiza, é a vontade de Deus que permite, até certo ponto, esta desenfreada destruição e este uso errôneo de determinados poderes, atingindo para muitos, não é, que não buscamos a melhor compreensão da lei de causa e efeito injustamente, porque enxergamos o corpo e não enxergamos, né, a solidariedade entre as reencarnações e a necessidade de que algumas dores aconteçam como provas e expiações para lembrar que está tudo aqui no Evangelho, não estamos criando nada. É um exercício, né? Exercício que agora me ocorre, né, numa metáfora que, por exemplo, temos, né, acabou a Copa do Mundo recentemente, atletas de alto nível que cansam, porque tem milhões, poderiam se glorificar ainda mais. O nosso atleta principal aqui, o Neymar, conhece as regras, conhece o jogo, sabe como se disciplinar, tem o potencial, mas cansou, se intoxicou daquele meio. Então a religião pode nos tornar fanáticos e nos fazer espelhar o erro. Então, com paciência, mas com boa vontade, nós temos que ir para o treino. Né? Temos que ler um pouquinho, nós temos que rezar um pouquinho, nós temos que ser ecumênicos, não é? E universalistas. E eu vou terminar citando, portanto, não é uma interpretação do Bhagavad Gita, né, que o nosso amigo aqui também, né, gosta de ler, né, do Yogananda, né, que como nós somos todos filhos de Deus, de certa forma servidores do nosso Pai Criador, e que temos um objetivo na nossa vida, seja cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de nós mesmos, quando nós não atingimos, né, uma determinada mudança que nós precisamos atingir para nos libertarmos de determinada dor, como o cachorro que ficava uivando na tábua com prego, mas não estava sofrendo o suficiente para sair daquele prego, né, e parar de sofrer, e não conseguimos, né, firmarmos a virtude, como dizia Aristóteles, pelo um exercício constante, porque nós vamos e voltamos, né, como uma inconstância, né, de ventos perturbados, eu ainda não venci. Não quer dizer, não diga não vou vencer. Não diga não vou vencer o medo. Eu não vou vencer a ignorância. Eu não vou vencer a saudade. Eu não vou vencer o desespero. A fé nos ensina a entendermos, não é?
que nós ainda não vencemos esta dualidade de sermos como Jesus, não é, que dormia no fundo da barca enquanto a tempestade apavorava os apóstolos, que viam Jesus fazer milagres. Então imaginemos que nós estamos distante desses milagres ainda, para sabermos que precisamos tirar o vento da tempestade, a areia dos nossos olhos, do edifício que cai, da terra que se levanta e que nos cobre, para termos a paciência de entender que Deus é que organiza o universo e que não acontece, né, não cai um fio de cabelo das nossas cabeças ou uma folha de uma árvore sem que Ele saiba e sem que Ele permita. Nós nos desligamos desta grandeza quando somos rebeldes e nos colocamos no imediato, né, labirinto que parece, né, cheio de alegrias, mas que logo ali adiante, né, aparece um minotauro e nos assusta ainda mais, que é a dor, não é? É metafórico, é grego, mas é verdade, não é? Como disse o Haroldo Dutra Dias, né, na hora de errarmos todos estamos rindo, na hora da colheita, não é, a dor e a rebeldia, né? Então cada um segundo as suas obras é o que nos ensina o Espiritismo. Nos elevar é a vontade que Deus nos dá. Precisamos, portanto, né, ter fé e vontade para que isso sirva como estímulo de transformação. Todos podemos, só se não quisermos, não é? Também Deus permite. Obrigado, né, pela atenção de todos. Vamos fechar os nossos olhos novamente. Pedir que Deus nos dê esta vontade, não é, de retomarmos esta vibração constante como a luz do sol, constante como o giro da terra, constante como o amor de Deus em nossos corações, e que possamos amar, perdoar e confiar mais e melhor, na certeza de que a porta estreita de um mundo em regeneração está aberta para aqueles que amam e que perdoam, que buscam o reino de Deus. Que seja feita a tua vontade. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado.